7 horas mais 40 minutos, 7h40. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã, entrevista nessa manhã de quarta-feira. Hoje, dia 12 de novembro de 2025. E olha, vamos falar de um tema muito importante. Eu sei que a gente se pergunta, né? Estamos ainda em 2025 e sempre a Maria da Penha é acionada, né? A gente traz aqui no nosso boletim policial, quase pós-fim de semana, é padrão, né? Aparece sempre uma situação dessa. Mas antes de qualquer consciência e bom senso, né? A gente está lidando com a questão emocional, né? E aí sempre sai desse contexto. Mas como que a gente pode fazer para tentar evitar, diminuir? E mais, como pedir ajuda? A gente vai discutir, vai tentar entender como essa problemática vem sendo trabalhada. E para isso eu quero já agradecer aqui a presença da Polícia Militar, porque é eles que estão na linha de frente antes de qualquer um escrever qualquer lei, né? Colocar qualquer coisa no papel. Eles são a linha de frente e deveriam ser até mais ouvidos, porque estão vivendo no dia a dia, na pele, né? O que está acontecendo nas casas aqui do nosso país, né? No modo geral. E com a Patrulha Maria da Penha, a Polícia Militar garante mais segurança às mulheres vítimas de violência. E eu posso dizer aqui que a gente tem vários relatos já de muitas vezes garantir salvar vidas, não só das mulheres, mas do contexto da família, né? No Jornal da Manhã Entrevista, eu vou conversar aqui com a soldado Calegari e com o soldado Diniz. Muito bom dia para vocês, muito obrigado aqui pela presença. O rádio ele tem um papel importante nesse contexto, que ainda é um mecanismo que chega em muitos lares e muito antes da gente divulgar um fato, uma ocorrência. E aí eu destaco, por isso que eu falei que sempre vocês estão à frente, vocês estão vendo tudo isso, porque a gente recebe os boletins que vêm e nos preocupa também. Então, o rádio tem principal papel de trabalhar no alerta, fazer as pessoas entenderem, compreenderem, né? E vocês aceitando de novo esse pedido para estar aqui, a gente fica muito feliz e muito agradecido. Bom dia a todos os ouvintes, agradecemos o convite. Realmente é uma temática polêmica e comum, infelizmente. Vou fazer uma introdução de como que funciona a Maria da Penha. Ano passado foi lançada a Operação Mulher Segura no Paraná. Uhum. Então, nesse sentido, a Patrulha Maria da Penha faz com que a operação logre êxito no sentido de fazer as visitas a vítimas de violência doméstica e conscientizar as vítimas, pessoas no geral, né? Porque não só as vítimas, mas também o próprio homem, autor de violência doméstica, também pode ser o caso de mulheres, mas o maior número é mulheres vítimas de violência doméstica. Então, nesse sentido, a Patrulha Maria da Penha, aqui na área da 2ª CIA, que abrange Medianeira, São Miguel, Itaipulândia, Missal e Serranópolis, tem o objetivo de realizar essas palestras para conscientizar e fazer essas visitas. Essas visitas, como que funciona? Há um primeiro chamado, um acionamento 190, geralmente, onde uma equipe de plantão faz o atendimento a essa situação de violência doméstica. E também pode acontecer o fato de a vítima, após conscientização, ir na Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência. Então, com esses números, com esse boletim de ocorrência, a Patrulha Maria da Penha, ela faz as visitas em datas posteriores a essa vítima de violência doméstica. Então, nesse sentido, nós orientamos ela do funcionamento das medidas protetivas de urgência, como que funciona o descumprimento também da medida. Também explicamos como funciona a rede de apoio do município. Cada município tem uma atuação. Aqui em São Miguel, as visitas estão sendo passadas para a Guarda Municipal,
né? Então, eles estão colaborando com a equipe Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar nesse sentido de realizar as visitas e também na conscientização. E aí é um ponto que a gente se pergunta, né? Poxa, em 2025 ainda a gente tem essa falta de consciência? Ou o lado emocional, vocês estão em campo, o lado emocional ele está passando o limite? Ou vocês veem que vocês estão analisando que ainda falta aquele bom senso das pessoas, botar a mão na consciência, né? Poxa, olha o que você está fazendo, né? Não deve ser fácil nesse sentido, né? Uhum. Na verdade, a violência doméstica, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. O que acontece agora em 2025 é que com a conscientização, a informatização, nós temos maior ciência dos números, né, desse acontecimento. Então, sim, infelizmente a gente acaba vendo esses números alarmantes e nesse sentido também existe a conscientização voltada para os autores de violência doméstica, porque realmente falta esse conhecimento e falta também entender que às vezes o próprio agressor, ele foi vítima também de uma violência doméstica, muitas vezes quando criança, porque quando criança ele vê uma situação de violência, ele vai replicar quando adulto uma violência. Então a conscientização serve também para, nesse sentido, fazer com que o agressor, o autor da violência doméstica, busque ajuda, né? Então, também nesse intuito de diminuir a situação de violência doméstica. A educação continua sendo o caminho, né? De tudo. Sempre. Não tem como a gente ver. Eu sei dizer isso porque vou pegar uma outra analogia, um outro exemplo, mas que vem na memória, que na escola a gente foi ensinado sobre preservar mata ciliar de criança. Então, quando a gente chegou na fase adulta, a lei não era um problema, porque a gente já tinha consciência. Então, fazendo essa analogia, eu vejo muito isso, né? E você citou que muitos lares, né, muitas famílias não têm uma estrutura bem desenvolvida e de repente aquela criança vem com todos aqueles problemas e aquilo faz parte da vida dela, né? Ela não consegue sair e isso é consequência para a próxima. Bom, numa situação, na prática, no efetivo de vocês, numa situação de acompanhamento das mulheres, como que é feita para a mulher que tem a medida protetiva e como que ela pode fazer esse pedido de medida protetiva e eu imagino que muitas acabam e aí entra a dificuldade de interpretação de algumas situações, porque entra no campo emocional, né? Ou seja, perde a razão. Tá claro que ela tem que pedir uma medida protetiva, mas ainda existe uma resistência, enfim, a tudo, até forma de aconselhar, né? Que momento que a mulher tem que fazer essa medida protetiva e como ela pode fazer. Então, as nossas visitas e palestras, ela funciona exatamente para explicar o funcionamento da medida protetiva. Muitas vezes ali no ocorrido, no dia dos fatos, a vítima está tão nervosa que acaba não escutando as orientações ali do policial num primeiro momento, né, dos seus direitos e como funciona a medida protetiva. Então ali nessas visitas ou nas palestras a gente explica que pode ser feito a solicitação ali através, já no dia ali do encaminhamento na Polícia Civil, ou após a ocorrência ali, após os fatos, se ela deslocar ali na Polícia Civil, ela pode estar solicitando uma medida protetiva de urgência, ou diretamente no fórum, também ela consegue estar deslocando no fórum e solicitar a medida protetiva de urgência. E sim, nesse período a gente conscientiza, a gente verifica que muitas vítimas têm a dependência emocional, ela tem a dependência financeira. Então, por isso também as palestras e as visitas servem para conscientizar e mostrar a rede de apoio do município existente. Essa vítima, ela não está sozinha. Então, muitas vezes ela não pede a medida protetiva porque ela quer se manter com o autor da violência e porque ela não sabe que existe um mundo fora. Ela vive numa bolha nesse momento. Então, mostramos que sim, existe um apoio psicológico, existe ali
caminhos para que ela tenha uma rota ali de fuga ali no sentido de financeiro ali, no caso, tem o aluguel social, tem a casa de passagem. Então tem todo um apoio que essa vítima fala assim, não, eu consigo sair. Sozinha ela talvez não conseguiria. Então nós mostramos que existe toda uma rede, então a gente trabalha com uma rede de apoio do município, mostra que existe ali um apoio psicológico, a gente vai acompanhar ela, os filhos, né, nesse sentido, para ela conseguir ter forças de sair dessa situação de violência e mostrar que financeiramente ela também tem um caminho. Então, assim que ela solicita a medida protetiva de urgência, tanto ali fazendo o boletim de ocorrência na Polícia Civil ou no fórum, nós explicamos como funciona essa medida protetiva. Nesse sentido, o autor ele tem que ter o contato zero, ele não pode mais nem mandar mensagens para a vítima. O que nós vem acompanhando é que elas não estão denunciando o descumprimento de medida protetiva através de mensagem. Não estou correndo risco de vida, né? Às vezes, assim, acaba encorajando o autor a se aproximar da vítima. Então, assim, de primeiro momento, às vezes elas denunciam, registram um boletim de descumprimento de medida protetiva quando o agressor se faz presente. Só que muitas vezes ele já mandou várias mensagens. Então, o que, para nós vivemos de informação. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Ela precisa, então, ter essa coragem, essa disponibilidade de deslocar ali na Polícia Civil e falar assim, não, ele está me mandando mensagens, me adicionou aqui com um perfil fake no Instagram, está me ameaçando. Então, esses registros, por mais que não sejam presenciais, eles precisam ser denunciados. Então, essa vítima precisa fazer o boletim ou informar ali o fórum que está sendo descumprido a medida protetiva de urgência. Então, pode sair um mandado de prisão. Essa medida protetiva de urgência, ela é efetiva, mas juntamente com a denúncia das vítimas, das partes. Muitas vezes o que a gente vem vendo é que a gente chega ali no local, ali na residência, ele só me mandou umas 2 mensagens, mas eu não registrei o boletim de ocorrência. E não, é necessário, mesmo que seja 1, 2, 3, 4, 5 boletins na semana. Se foi 5 mensagens de texto, ali 5 dias diferentes, é necessário que nós precisamos ter ciência desse descumprimento. A justiça precisa saber para atuar. Então, aconteceu o descumprimento, é informado, aí sai um mandado de prisão, aí ele fica preso. E se vê até a preocupação dos órgãos municipais, né, nessas situações de violência doméstica. Aqui em São Miguel mesmo, ano passado foi sancionado o decreto que criou o CANA, que é o Centro de Atendimento à Mulher. Então, assim, tanto o governo do estado quanto os governos municipais, eles têm se preocupado com essas situações de violência doméstica. E assim, a Patrulha Maria da Penha, ela vem no sentido também de divulgar os canais de acesso, né, a essas informações, os canais de denúncia. E assim, o que se espera é um aumento nesse cenário, assim, né, um aumento por conta do maior acesso à informação. Que o que a gente vê muito é que, assim, você chega ali para uma visita, você informa ali para a vítima todos os meios que ela tem disponíveis, e a maioria não sabe onde que vai, não sabe que tem apoio psicológico, não sabe que tem um centro, tem toda uma rede de apoio para ela. Então, assim, o serviço, né, diário ali da patrulha, ela é essencial também no sentido de você divulgar tanto para as vítimas quanto em palestras em escolas, né, como o senhor mencionou, que assim você também você explanar esse cenário ali para as crianças, para os jovens, adolescentes, ali você também pode inibir uma possível situação futura, né? Então, assim, o acesso à informação, ele também ajuda a inibir os autores, né, que ele vê toda uma punição ali para os crimes, né, quanto um auxílio para as vítimas, que ela sabe onde buscar ajuda, com quem buscar ajuda, que tem toda uma rede do estado e do município ali para amparar essas vítimas também. A informação, né, agora
O soldado Diniz falou uma coisa muito importante, né? Também, né, a gente falou da educação, mas o acesso à informação, acho que é por isso que a gente está vendo cada vez mais casos, né? Não é porque está surgindo agora, é porque começou a ser denunciado agora. E nesse contexto, em números da região, porque a gente está falando aqui e a gente já liga outro sinal de alerta. Pô, então, se tem toda uma mobilização de governo, do estado, do município, é porque existe uma situação que ela não é que ela está se agravando, mas que ela está ficando em evidência. Que números a gente tem hoje aqui do trabalho de vocês no último ano, só para a gente ter uma noção? Para se ter uma noção, aqui em São Miguel, por exemplo, vítimas a visitar e boletins registrados, é uma média de 25 boletins por mês. Aqui em São Miguel. Quase um por dia. Tem mês ali que deu 30, mês 25, outro 19. Em Medianeira a taxa é maior, porque a população lá, o número de população é maior, mas é essa faixa. Então, assim, os nossos atendimentos é conforme essa demanda, né? Existiu ali 30 boletins de ocorrências registrados, então a gente vai e realiza essa visita ali, então depende muito dessa demanda. Os números são alarmantes, mas como citamos, é devido à informação realmente, não é que ela nunca existiu, ela sempre existiu. O que tem agora são o maior número de denúncias. Também entra em questão algo que é muito presente no Brasil como um todo, né? A sensação de impunidade, né? Então, assim, voltando ao serviço da Patrulha Maria da Penha, você divulgando a informação, as vítimas denunciando ali, eventualmente vão sair os mandados e os agressores eles vão ser punidos conforme a lei. Então, assim, você tendo esse aumento de número dos agressores punidos, é também um dos objetivos de você também inibir de um possível agressor olhar e falar, não, fulano lá aconteceu isso, mas ele tá preso, sabe? Então, assim, você fazer a lei cumprir, sabe? Você divulgar o acesso à informação para as vítimas denunciarem e o devido processo legal ocorrer e os agressores serem presos, também, assim, algo que nem a gente pontuou, tende a aumentar, mas vai chegar um ponto que ele vai estabilizar, vai diminuir, sabe? Porque o que aconteceu, por muito tempo ele passou despercebido, sabe? Era algo que sempre acontecia, mas ninguém denunciava. É problema de marido e mulher. Marido e mulher, ninguém se mete, entendeu? Só que não, isso é um crime grave, sabe? E por conta disso, os governos estaduais e municipais se mobilizaram, né? Para atuar ali em favor das vítimas. A nossa lei, ela demorou muito a agir dessa forma, né? A gente teve... os mais antigos vão lembrar o disquite, né? Como que era feito, né? E eu não vou lembrar agora, mas recentemente foi em 2002 que teve uma lei que aí sim desmembrou totalmente a dependência da mulher do homem, mas até ali tinha algumas coisas ainda que a mulher dependia do homem. Então, enquanto as pessoas não forem tratadas em igualdade, a gente ter mais trabalho de consciência, né? E se não tiver a penalidade, que nem você comentou, quanto tempo de cadeia hoje, em média, para um agressor? Ele varia muito, assim, são vários fatores que são levados em consideração, né? O Código Penal, ele tem agravantes e atenuantes, né? Se a pessoa ela tem ali uma reincidência, já foi preso outras vezes, vai ter uma pena maior, né? Primeira vez pro espertão lá, na primeira vez que ele vai dar, normal, dentro da primeira vez, quanto tempo que ele pode pegar de regime? Então, que nem eu falei, se ele for réu primário ali, tem toda essa questão. Mas só antes que eu esqueça ali uma situação que o senhor comentou, se a gente parar para analisar, não tem muito tempo, no nosso Código Penal era previsto ali a questão do homem lavar a honra dele, né? Então, o sujeito traído ali, ele poderia, né, assassinar a sua mulher ali. Então, tipo, você vê que a nossa sociedade como um todo,
ela vem sofrendo essa mudança, Sim. entendeu? Então a gente está nesse processo de virar a chave ali para essa questão de você não aceitar esses agressores, sabe? Gente, o nosso tempo acabou. Conversa boa, quero deixar aberto aqui para vocês voltarem, porque a gente tem muita coisa para falar. Um boletim por dia de média, praticamente, né? Mensal. A gente tem que falar mais disso. Fica à vontade, nós temos 1 minuto para divulgar os canais, tá? Exatamente. Então nós temos, em situação de emergência, 190, que é da Polícia Militar. Temos 180 também, que são denúncias, é um centro de atendimento à mulher. Mas também temos o Disque Denúncia Anônima, que é 181. Então, nesses casos, principalmente esses casos, o vizinho não quer se intrometer, tem medo ali da exposição do nome, esse 181 é perfeito para isso, para situações que vêm acontecendo de forma recorrente. Já faz 1 mês que a minha vizinha está apanhando, está sofrendo algum tipo de violência. Então, assim, 181 é importante nesse sentido, mas também lembrar ali que a emergência, quando ela está acontecendo 190, por mais que é solicitado o nome e o endereço ali na hora da informação, nós não vamos chegar na ocorrência expondo quem ligou. Então, assim, por mais que é solicitado o nome, às vezes é para pedir uma nova informação, às vezes entrar em contato, a equipe policial não conseguiu localizar o endereço, então é nesse sentido que a gente pede os nomes. Então, para não se ter medo de denunciar, faça denúncia, porque ali o feminicídio, ele é uma morte anunciada para a vítima. Então, ela tem os sinais ali de algum tipo de violência psicológica, moral, sexual, patrimonial, que vem acontecendo durante todo o relacionamento. Só que o vizinho não sabe. Para ele, o feminicídio, ele é imprevisível. Então, se ele escutou alguma briga, alguma coisa nesse sentido, não tem como saber se nesse dia, vai acontecer um feminicídio. Então, assim, eu também sempre gosto de reforçar que o autor ali do feminicídio, muitas vezes, é um trabalhador. É um cidadão que trabalha, é um cidadão de bem, às vezes faz uso de algum substância, né? Algum entorpecente, alguma coisa nesse sentido, bebida alcoólica. Então, nesse dia, ele ficou agressivo demais e pode acontecer a situação de feminicídio. E também lembrar o aplicativo 190, é importantíssimo. Muitas vezes a gente não consegue estar acionando ali, ligando 190, chamadas congestionadas, alguma coisa nesse sentido. Então, um aplicativo 190 também é fundamental. E para essas vítimas que têm a medida protetiva, elas podem estar solicitando ali no fórum um botão do pânico que é dentro desse aplicativo 190. O aplicativo 190, ele é de acesso para toda a população aqui no Paraná, aplicativo 190PR, mas para a vítima que tem ali a medida protetiva, tem essa em disposição ali o botão do pânico, né? Então, que ajuda ali no atendimento mais rápido e eficaz. Bom, eu quero agradecer aqui a presença da soldado Calegari e do soldado Diniz. Parabéns pelo trabalho. Eles fazem parte do trabalho da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, garantindo mais segurança às mulheres vítimas de violência. A gente viu em São Miguel do Iguaçu 20 casos por mês, né? E dependendo mesmo, que já citado, quase um caso por dia. Então é um assunto que merece toda a atenção e a gente vai voltar em breve falando mais. Na sequência, chegando Luciano Reulon, eu volto às 11 horas da manhã com a Tati. Você acabou de ouvir Jornal